Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 para tratar de um assunto muito importante, uma pergunta muito recorrente, né? A gente recebe algumas indagações em relação ao que? Ao uso do joystick, né? Não só ao uso, como a configuração e, consequentemente, a compra, né, do joystick. Qual é o joystick que eu devo comprar? Qual o melhor joystick para Microsoft Flight Simulator 2020? Onde que eu compro? Enfim, uma série de questões relacionadas a algo extremamente importante para quem quer ter uma experiência completa no simulador de voo. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, eu costumo dizer que esse tipo de pergunta pode ser respondido por você mesmo. Se você consegue definir que tipo de usuário você é, você já consegue entender se vale a pena ou não você fazer um investimento muito alto em um determinado tipo de joystick, ou se de repente é mais viável você comprar um joystick mais barato, mas que vai te oferecer a experiência de ter todos os comandos à mão. Hoje você tem apelos aí para gastar uma fortuna para ter marcas envolvidas, né? Diga-se Boeing, Airbus, na operação da aeronave, que definitivamente não representa um custo-benefício justificável, tá? Então, o que é mais importante você avaliar é o seguinte: eu vou permanecer envolvido com a simulação, com a aviação virtual por muito tempo? Eu realmente me apaixonei por isso? Eu realmente vou permanecer envolvido com esse produto a título de poder utilizá-lo em outras aeronaves ou coisas do gênero? Outra questão extremamente importante é você avaliar a compatibilidade do joystick com o simulador que você deseja utilizar, né? Isso é complicado. A gente sabe que hoje praticamente todos os joysticks eles têm compatibilidade com Microsoft Flight Simulator 2020, porém os mais antigos, é bom você ficar ciente, eles exigem um pouco mais de paciência e pesquisa para você fazer funcionar, tá? Então esse é outro fator importante. A gente vai comprar um joystick usado que está com um preço muito convidativo, mas depois a gente percebe que a gente não consegue fazer ele ser identificado pelo simulador de voo. Outra questão é, além da compatibilidade, é saber se você vai ter a facilidade de utilizar esse joystick com todas as aeronaves, porque não vale a pena você comprar um joystick caríssimo, você tem extrema dificuldade para configurar, para usar com outros aviões. Leia-se, vou comprar o Thrustmaster TCA Airbus e depois eu vou ter que dar meus pulos para fazer ele funcionar com Boeing. Tem como fazer? Tem, mas para uma pessoa que tem experiência, que tem paciência de pesquisar, ela vai conseguir fazer. É trabalhoso, mas tem como fazer. Vou comprar um joystick da Thrustmaster TCA Boeing. Outro problema. E aí, vou conseguir fazer ele funcionar com Airbus? Vai, mas vai depender de programas externos para que você consiga fazer a configuração. Você vai ter que gastar mais um dinheiro. Você tá entendendo? Ah, eu vou comprar um yoke da Cytec. Menos pior. Tá menos associado a um determinado tipo de avião, porque ele tem uma neutralidade. Vou comprar um side stick, mesma coisa. Aí a gente vai entrar nessa questão agora. Tá bom, não vou comprar um joystick extremamente orientado para o uso no Airbus e nem tampouco ao Boeing. Eu quero um joystick neutro, mas mesmo assim eu tenho a dúvida, né? E aí, vou comprar um yoke ou eu vou comprar um side stick? Leia-se, né? Yoke é o comando tradicional do avião, aquele que você provavelmente já deve ter visto algumas vezes em filmes, séries e até mesmo dentro do simulador de voo. E o side stick é aquele tipo Airbus, né? É tipo tradicional joystick de videogame, né? E aí é o seguinte, eu que vou te perguntar: você já teve alguma vivência, já teve na casa de alguém e tentou pilotar um avião usando o yoke? Você já foi na casa de alguém ou já foi em algum lugar onde foi possível você testar um side stick? Porque existe dificuldade, né? Ou seja, existe um nível de dificuldade entre os dois. Sendo bem sincero com relação ao uso do yoke e do side stick, tá? Você utilizar um side stick em relação ao yoke é muito mais fácil você conseguir se adaptar e fazer bons pousos e fazer as manobras básicas e etc. O yoke, ele demanda um pouco mais de dedicação e você vai precisar de um pouco mais de tempo para você conseguir fazer aqueles pousos bacanas. Sem falar que
você vai ficar definitivamente submetido à questão de adquirir um pedal. Por quê? Porque o Yoke ele não vai te oferecer a possibilidade de você utilizar o próprio Yoke para você ter o movimento, não tem como operar, não tem como comandar o leme sem os pedais. E já com o side stick, né? Você não tem esse problema porque ele oferece o eixo de torção, né? Ou seja, você tem como comandar o seu leme e você não depende de um pedal, tá? Sendo que existem sim side sticks com compatibilidade, né? Com a possibilidade de você acrescentar os pedais como item opcional, tá? Então é você ter a ciência de que com o Yoke você não vai ter, né? Você vai ter como comandar o seu leme sem o uso de pedais. Aí você vai ter que gastar mais um dinheirinho. Esse é outro ponto importante. Bom, pessoal, além da compatibilidade, é importante procurar saber quanto tempo de garantia esse joystick oferece, se a garantia, né, do produto ela é extensiva a unidades vendidas no Brasil, você às vezes traz um joystick dos Estados Unidos, né? E aí você entra com ele aqui e você, na hora de acionar a garantia, você descobre que a região não é contemplada para situações de acionamento de garantia, como foi o meu caso em relação a Trustmaster com o Rotas 4, que eu tive que me virar para consertar. Tá, mas e aí? Dito isso, Veloso, você recomenda algum joystick? Eu só vou te recomendar algo que eu efetivamente tenha tido a oportunidade de testar ou que eu de alguma forma tenha tido acesso a informações diretas através de experiência de terceiros, né? Ou seja, de colegas mais próximos, tá? Então eu tenho um conjunto da Cytec, tá? Hoje Logitech, de Yoke, quadrante e pedais. Como foi a experiência com esse equipamento? Para mim, no início, quando eu tive que migrar do gamepad, né, ou seja, do joystick de console pro Yoke, eu tomei uma surra. Foi realmente complicado. Eu tive que me adaptar, custei muito a pegar o time do joystick, tá? Outra questão é espaço, você precisa ter um lugar onde ele possa ficar montado, porque definitivamente não fica legal. Não é que não fique legal, mas não é nada prático toda hora você ficar montando e desmontando. Isso vai te desmotivar também, tá? Então é importante você ter um cantinho para que fique montado. Trazendo isso para nossa realidade e considerando os outros fatores aí que eu acabei de citar, compatibilidade, garantia, custo-benefício, recomendo. Já com relação ao Trustmaster Rotas 4, compatível com PlayStation 4 e com PC, não é nada parecido com o que você tem hoje, comparado a outros modelos da própria Trustmaster, da Logitech. Você percebe que tem uma folga relativamente alta, ou seja, você quase não é nem folga mais, né? É férias. Quer dizer, falando sério, a manete de potência do Rotas 4, ela não oferece resistência, tá? Você percebe que, inclusive, se você movimentar o joystick sobre a mesa, ou tirar ele da mesa para botar no colo, ela já se movimenta sozinha, tá? Tem um farto número de botões que você pode usar para configurar a seu gosto, mas o adendo é com relação à manete de potência, que eu acho extremamente sensível, não oferece uma resistência e tampouco precisão, diga-se de passagem, e essa questão da garantia e dos problemas que ele já vem oferecendo nas outras versões, tá? Então o Trustmaster Rotas, ele tem o X, ele tem o One e ele tem o 3, tá? Então é bom você ficar ligado, isso é um problema muito recorrente e que muita gente já me reportou, então eu não recomendaria o joystick da Trustmaster da série Rotas, tá? Esse aí definitivamente é por tua conta e risco. Ah, mas eu não quero comprar um Yoke, eu também não quero comprar um side stick. Se eu comprar um joystick de console do Xbox, tá? De preferência, que vai ser totalmente compatível. Você botar um joystick de PlayStation ali, você já vai ficar um certo probleminha, vai depender de programinha externo para fazer funcionar. Então você vai comprar um gamepad, compra o joystick do Xbox, porque aí você tem total compatibilidade com o Microsoft Flight Simulator. Mas com relação a pilotar o avião, né? Aí é que entra a questão, né? Como é que fica? É bom? Não é? Olha, uma parte da minha vida dentro do simulador eu usei o gamepad, né?
eu usei o joystick de console. O que eu tenho para dizer é que você vai ter a mesma dificuldade que você teria se você fosse hoje comprar, né, não tivesse nenhum joystick, você fosse comprar um sidestick ou um yoke. Você vai ter que aprender a usar ele, tá? Você vai ter que se acostumar com o controle. Assim com volantes, inclusive. Você variando de uma marca para outra, você tem algumas variáveis que podem tornar a sua adaptação um pouco mais complicada, mas não vai transformar a sua vida no inferno, tá? E com relação ao Thrustmaster TCA da Airbus, né? Ou seja, é o seguinte, galera, vou ser bem sincero, tá? É muito legal aquele conjunto. E tem todos os botõezinhos e manetes e você vê no Airbus. Não é algo que eu diria pra você assim, vai lá e compra, cara, com toda a certeza do mundo, porque você vai ter problemas para fazer esse joystick funcionar com outros aviões, exceção do A320 para o qual ele foi pensado, né? Então você vai ter um monte de botão aqui que não vai funcionar com o da PMDG, sem considerar que você use um aplicativo externo, tá? Existe como fazer funcionar? Tem como funcionar, tem como fazer funcionar. Você vai ter que gastar mais um dinheiro e não vai ser pouco, tá? Porque, se eu não me engano, são 25 euros o programinha que faz todo o resto funcionar aqui. E aí você vai ter funções muito básicas sendo utilizadas num conjunto com outras aeronaves que não justifica. O mesmo vai acontecer pro Thrustmaster TCA da Boeing. Então você tem que comprar uma coisa que seja compatível com ambos e que não te dê dor de cabeça, que não vai amanhã ou depois você vai falar assim, brincadeira, né? Agora eu tô afim de voar um 747, não funciona esse, não funciona aquele outro, esse aqui também não tá funcionando, tem que sair criando um monte de perfil no teu simulador de voo para fazer o joystick funcionar. Avalie essas questões, que se você já tem pouco tempo para você se divertir na frente do seu simulador, já pensou nesse pouco tempo que você tem que parar para resolver incompatibilidade ou fazer uma coisa que teoricamente era para funcionar com tudo e não funciona? E depois de dito tudo isso, outro fator, talvez o mais importante de todos, é sua disponibilidade financeira para fazer o investimento. Quanto você pode gastar hoje? Se você tem dinheiro sobrando, você provavelmente vai ter acesso ao que há de mais moderno, mas ainda assim fica um dos questionamentos trazidos no início do vídeo, né? O quanto isso vai permanecer na sua vida para que você possa fazer um investimento que justifique a aquisição de um conjunto extremamente caro. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil para você aí com relação à decisão na hora de comprar o seu joystick. Quero saber se você já tem algum joystick, se você enfrentou alguma dificuldade aí de adaptação, até de configuração. Se você tem algum problema de configuração e de uso do seu joystick, deixa nos comentários, a gente vai tentar ajudar. Então é isso, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.